Olá, como vai? Eu sou Jucilda Miranda, do programa Adolescência Sem Aborrecência. Hoje nós vamos conversar sobre ouvir e escutar. Você sabe qual a diferença entre ouvir e escutar? Você ouve ou você escuta seus filhos? Você pode até estar pensando, ora, que pergunta mais sem sentido. Não é tudo a mesma coisa ouvir e escutar? Vamos perceber que não é a mesma coisa. Ouvir é uma função da audição. Refere-se aos sentidos da audição. É algo biológico. Escutar é muito mais que ouvir. Escutar é se colocar disponível para dar atenção, é prestar atenção ao que está sendo dito, é assimilar o que está sendo dito, memorizar aquilo que foi dito e que está sendo dito, é opinar se for necessário e agir se a situação pedir alguma atitude. Você, pai, mãe, em que bases se dá as conversas que você tem com seus filhos? É na base do aham, em que a criança ou adolescente ou pré-adolescente vem em busca de alguma resposta e ao perguntar algo, você responde aham, Olha, se está acontecendo isso, de verdade, não está havendo comunicação e você não está escutando os seus filhos. Você está simplesmente ouvindo o som da fala deles, ouvindo o som da voz deles. Numa conversa, para que haja escuta, é necessário que nos mobilizemos, que paremos tudo o que estamos fazendo quando a criança nos procura, que nos coloquemos diante dela, para que haja uma escuta real, verdadeira, produtiva. É necessário estar atento ao outro, prestar atenção ao outro, estar presente. Porque quantas vezes estamos conversando com alguém e o pensamento está deslocado para um outro ambiente? Isso também não é escuta. É preciso estarmos de corpo e alma ali, naquele ambiente, prestando atenção àquele que nos fala. É preciso, por alguns momentos, suspendermos também as nossas interpretações. Por quê? Para que possamos ouvir na íntegra tudo o que está sendo dito, para que depois possamos interpretar. Dessa maneira, fica mais fácil de entender a mensagem que nos está sendo trazida. É preciso também observar, sentir cada palavra, sentir as emoções, os sentimentos que estão impregnando essas palavras. A partir daí, será muito mais fácil entender o que essa criança está nos trazendo. É preciso ter empatia. E empatia só acontece quando a gente consegue se colocar no lugar do outro. Precisamos também ser empáticos com as crianças. Eu fico me perguntando como nos sentiríamos se estivéssemos no lugar de uma criança que está a todo custo tentando falar com os pais, tentando contar algo que para ele, criança, é importante, que o está incomodando
ou então é algo que no mundo dele infantil é muito importante, que ele gostaria de partilhar com a mãe, partilhar com o pai. E se aquilo que a gente está querendo dizer ao outro, não tivermos a atenção desse outro para poder externar aquilo que nos incomoda, aquilo que a gente precisa tornar conhecido. É uma sensação extremamente chata. É importante também que os pais, ao ouvir as crianças, tentem não interrompê-las, para que elas consigam organizar o pensamento, aquilo que elas querem de verdade dizer, não ficarem intranquilas ao estarem falando. Essa é uma oportunidade também de amadurecimento da oralidade da criança. Nada se perde, né? Como disse Lavoisier, nada se cria, tudo se copia, né? Então, aquilo que acontece, por exemplo, com uma liderança numa empresa, os líderes, eles precisam ser empáticos, terem autoridade, fazer com que os seus liderados adquiram mais confiança naquilo que estão fazendo. Com a criação dos filhos, não é diferente. O pai e a mãe são facilitadores, mediadores, orientadores e, portanto, líderes da família. Naquele momento em que a criança está ali diante de você, mãe ou pai, você é o líder, a líder da família. E precisa ouvir seu filho sem interrupções. Se houver necessidade em algum momento, fazer uma pergunta, mas essa pergunta será só no sentido de entender melhor o que está sendo dito. Porque as interrupções, elas atrapalham, elas tiram a pessoa da linha de raciocínio. E a criança ainda está construindo isso. É de extrema importância essa escuta e é de extrema importância a fala também da criança. Tudo é muito significativo e nós precisamos dar a atenção merecida a todos esses momentos. No processo educativo, tudo o que acontece tem importância, tem significância. Para percebermos isso, basta estarmos atentos. Às vezes, até um suspiro faz sentido. Quando um pouquinho antes nós refletimos que é preciso observar os sentimentos que estão carregando as palavras, estamos falando disso também. Podemos saber o que acontece com a pessoa pelas palavras que elas usam, pela emoção que carrega as palavras ditas. Então, basta que estejamos atentos, com o nosso foco voltado para a criança que está ali diante de nós, e ajudaremos da melhor maneira possível as demandas que elas estão trazendo. E estaremos formando aqueles que, ao chegar à reta final, cujo objetivo nosso aqui é esse, né? Que tenhamos adolescentes sem aborrecência. Para isso é necessário que essa caminhada da infância até a adolescência tenha sido bastante cuidadosa, que os pais tenham tido atenção, cuidado mesmo, respeito pelo fazer, pelo pensar, pelo comportar-se de cada um deles. E fazendo as devidas correções na caminhada, os ajustes. É dessa forma que a nossa escuta tem uma importância enorme. E estaremos também formando pessoas que vão escutar no futuro. Com relação às crianças, a questão da escuta
é muito importante também já nessa fase da infância, porque ela vai transportar essa forma como os pais a tratam em relação a ouvi-la em suas brincadeiras com seus coleguinhas na escola, com seus amigos e com seus próprios irmãos. Porque tem crianças que têm justamente essa dificuldade. Elas não ouvem os pais, não ouvem os irmãos, não ouvem os professores, porque possivelmente pode até havido na relação familiar a ausência dessa escuta. E nós somos o resultado daquilo que experienciamos, daquilo que vivemos. O não ouvir de que as famílias, de que a escola reclama em relação a algumas crianças é pura e simplesmente a reprodução daquilo que ele tem, e às vezes nos dois ambientes, onde ele não é escutado. Se ele não é escutado na família, se ele não é escutado na escola, ele é só ouvido, o correspondente vai ser o mesmo. Ele vai só ouvir, embora esteja empregada de forma inadequada os conceitos, né? Quando a família diz, esse menino não ouve, essa menina não nos ouve, e na escola a mesma coisa, esse aluno, essa aluna não ouve o que a gente diz. Ouvir, eles ouvem, eles só não escutam. Eles não foram treinados para escutar, não foram preparados para escutar. Essa escuta, é preciso repetir, ela começa em casa, na família. Se a criança é preparada para escutar, ela vai também dar como resposta a escuta. E como é que ela pode fazer isso? Se ela é escutada em casa. O treino é lá, mas ela está só sendo ouvida. E ela está devolvendo, está só ouvindo o som da voz, ouvindo o som das falas, mas ela não está parando para dar atenção ao que lhe está sendo dito, o que estão tentando chamar a sua atenção. Mas a partir do momento que essa criança começar a ter escuta por parte dos adultos, ela responderá de uma outra maneira aos convites para ouvir e escutar. Ela vai continuar ouvindo, só que ela vai estar observando e transformando esse ouvir em escutar. Depende de nós adultos, da forma como estivermos tratando nossas crianças. Elas são inteligentes, sim, e elas reproduzem aquilo que elas veem, ouvem e experimentam. É uma sensação horrível, mãe. É uma sensação horrível, pai. Perceber que aqueles que são heróis, que são referências, negam o espaço de fala para a criança. Não dão a atenção que elas esperam ter deles, mas que lhes dão toda a atenção, no sentido de serem eles as pessoas mais amadas e respeitadas no universo dos filhos, de uma forma geral. E como é que nós pretendemos conhecer nossos filhos se não lhes oferecer o espaço, o lugar da fala, para que seja dito tudo que eles quiserem dizer? É a partir daí que poderemos ir orientando, ensinando o que é preciso ensinar com relação àquilo que eles trazem.
aquilo que eles aprendem em outros ambientes, isso para aqueles que já estão no momento de escolarização. Aquilo que eles ouvem, porque eles ouvem e repetem. Os pais só terão acesso a isso se forem construindo esse espaço de fala para as crianças. E esse espaço de fala não é o espaço onde a criança vai só falar e ser ouvida, é para ela ser escutada. Aí você vai construindo, percebendo quem é seu filho, percebendo a personalidade, se ele tem uma personalidade agressiva, se ele tem uma personalidade extremamente influenciável, se ele já apresenta traços de que é mais firme, de que ouve, mas interroga, de que pergunta os porquês. Que eu insisto sempre que é muito importante ensinarmos às nossas crianças e nós mesmos termos essa noção da importância das perguntas, dos porquês, dos paraquês, o que isso significa, para que isso serve, por que devo fazer assim ou de outra maneira. Se nós não soubermos ensinar isso e também direcionar as questões, as perguntas, repito, não teremos jamais as respostas que necessitamos. E isso serve no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito das interações de uma forma geral. Ensinem seus filhos a perguntar, incentive-os na curiosidade, mas para isso é necessário, além de ouvi-los, escutá-los. Vamos fazer uma breve caminhada no tempo, no nosso tempo de pessoas adultas. Creio que muitas pessoas já passaram por essa situação a qual eu vou me referir. Em alguma conversa com qualquer pessoa, né? Nós conversando com alguém e essa pessoa continua a fazer o que estava fazendo e nos disse, pode falar, eu estou ouvindo. E aí nós continuamos a falar, dizendo tudo o que teríamos que dizer, e passado algum tempo, esse assunto foi necessário ser trazido à tona. E nesse momento nós dissemos, lembra daquele dia em que nós conversamos sobre isso e que eu te contei o que estava acontecendo, o que precisávamos resolver com relação a isso? E a pessoa disse, não lembro, você nunca me falou sobre esse assunto. Não é para gerar nenhuma confusão. Certamente, no momento, nós ficamos extremamente chateados. Sabe por quê? Porque nós fomos só ouvidos, não fomos escutados. Tudo isso que eu estou trazendo, dizendo, repetindo, é para que a gente perceba a importância da escuta. É muito importante escutar. Já existe há algum tempo a pedagogia da escuta. Isso mesmo. É uma abordagem que surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, numa cidade chamada Reggio Emília, que fica ao norte da Itália. E essa abordagem foi criada pelo educador Loris Magalucci, em que se prioriza, acima de tudo, com relação à educação das crianças, justamente a participação delas, crianças,
a escuta dessas crianças, tomando-as como um ser social, sim, alguém em processo de desenvolvimento e que, portanto, tem o que dizer e precisa ser escutada, não só ouvida. Ou seja, esse é um tipo de educação totalmente participativo, em que se fala e se escuta. As crianças escutam os educadores e os educadores escutam as crianças. Isso é de uma importância ímpar. Esse modelo de educação, ele surtiu tanto efeito que até hoje ele continua sendo aplicado mundo afora. É claro que em alguns locais é recebido de uma forma mais entusiasta do que em outros lugares, porque no momento que foi criado, como foi um momento de final de guerra, achava-se que era um modelo de educação comunista. Temos uma tendência a rechaçar e a dar uma nominação equivocada a tudo aquilo que nós não conhecemos profundamente. E é isso que acontece se não prestarmos atenção à fala de nossas crianças. Estaremos nominando-as de forma equivocada, desconhecendo o seu pensar, as suas emoções, os seus sentimentos. Vamos escutar. Por que será que a escuta precisa vir antes da fala? Porque para que nos tornemos conhecedores de algo, primeiro precisamos ouvir sobre esse algo, para apreendermos, entendermos, interpretarmos, para que depois possamos devolver em forma de fala, em forma de conhecimento, em forma de esclarecimento. A escuta é muito mais importante que a fala na relação que estamos estabelecendo aqui, que é na relação entre pais e filhos e sua importância entre ouvir e escutar, para que os pais possam verdadeiramente conhecer seus filhos, saber o que pensam, saber quem é mais tímido, quem é mais falante, quem se posiciona melhor, quem tem uma capacidade de oralidade maior, enfim, saber o que pensa e ajudá-los a caminhar de uma forma solta, de uma forma consciente, utilizando a fala de forma adequada. Isso é muito importante. E só conseguiremos ter esse tipo de resultado se escutarmos nossos filhos, se escutarmos nossos alunos. E nas próprias relações entre os pais, se os pais se escutarem na forma de educá-los, porque, por exemplo, não é adequado os pais discutirem a relação na presença dos filhos, não é adequado os pais decidirem no momento em que estão ouvindo, escutando seus filhos, que caminho cada um quer que siga. Essa conversa é para ser tida em outros momentos.
para ouvir os filhos, para escutá-los. Eu estou sempre repetindo ouvir e escutar, porque nós ouvimos, porque temos a audição, mas já sabemos que escutar é muito mais que ouvir. Escutar significa estar presente, significa estar olhando olho no olho para o seu filho. Então a postura é essa. Se vocês perguntassem, sim, então o que nós devemos fazer para ter uma escuta adequada dos nossos filhos? Seria quando eles trouxessem questionamentos, quando tivesse algo a perguntar para vocês, vocês parassem tudo, buscassem sentar, não ao lado deles, mas de frente para eles. Por que de frente? Para que haja a possibilidade de você olhar nos olhos deles e eles olharem nos seus olhos. As emoções que transparecem através do olhar, elas são extremamente perceptíveis e verdadeiras. Então, tanto para a criança isso é importante, em perceber que o pai, que a mãe está olhando no seu rosto, está olhando nos seus olhos, está lhe dizendo, fale, meu filho, fale, pois eu estou te escutando com toda a minha boa vontade, com toda a minha atenção. E quero ajudá-lo no que for possível. Olha quanta coisa nós estaremos construindo nesse momento. Estaremos deixando que o filho, que as crianças percebam a importância que eles têm na vida de seus pais, porque eles param tudo para ouvi-lo. Estaremos construindo momentos únicos que com certeza serão replicados por essas crianças em suas vidas futuras. Estaremos dizendo para eles, escutem também. Sempre que vocês forem solicitados, escutem o outro. Escutem o que as outras pessoas têm a dizer. Porque conhecer significa escutar, perceber, estar atento. E não existe emoção maior em qualquer relação do que se sentir aceito, se sentir respeitado, se sentir amado e saber, acima de tudo, que pode contar com essa pessoa que tem diante de si. No caso das crianças, essas pessoas, os pais. São eles que ajudam a construir confiança em seus filhos. São eles que ajudam a determinar comportamentos. São eles que ajudam a lapidar esse brilhante que recebemos em nossas vidas, que são as crianças. Esse é o papel primordial de todo pai e de toda mãe. Lapidá-los para que eles se tornem efetivamente aquilo que eles vieram aqui para se tornar, que são pedras preciosas, pessoas preciosas. E nós estamos precisando muito de que o mundo seja iluminado pela luz desses brilhantes. Imaginemos uma outra situação. Pré-adolescentes e adolescentes buscando seus pais para lhes darem respostas e os pais permanecerem numa posição reticente ou pouco atenciosa. Com certeza,
esses adolescentes não ficarão detidos aguardando essas respostas dos pais que poderão vir ou não. Com certeza, eles irão buscar respostas em outros lugares, pois essa fase da pré-adolescência e da adolescência é aquele momento que, inclusive, nós já refletimos, em que esses que não são mais crianças, mas também já não são adultos, já estão elegendo como referência e como heróis outras pessoas, para além da família, para além dos pais. Então é necessário que os pais construam essa competência que é escutar, porque escutar é uma competência. E ainda com relação à pedagogia da escuta, ela nos alerta de que as crianças são um grande potencial de desenvolvimento, que são sujeitos de direito, que aprendem e crescem no contato com os outros. Então, as crianças estão no ambiente da família. É nesse ambiente que elas aprendem e que elas crescem. Daí a necessidade de que esses pais estejam atentos, disponíveis, prontos para responder, para escutar.